Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês sabem quais são as etapas do nosso desenvolvimento embriológico? Não? Vamos lá conhecer? Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário. Bom, os objetivos da nossa aula será conhecer essas fases do nosso desenvolvimento embrionário. Relembrando algumas informações da aula anterior. Então, a partir do momento que ocorre a fertilização do ovócito 2, o espermatozoide ele fecunda, ele fertiliza esse ovócito 2, nós temos a formação do zigoto, ou célula-ovo com os 46 cromossomos. A partir daí, este zigoto vai iniciar divisões celulares consecutivas, ou também chamados segmentações, que ocorrem nesse processo de divisão celular, que são as mitoses consecutivas. Aí nós originamos uma célula que a gente chama de mórula. Lembra lá, então, que depois dessas mitoses consecutivas, nós temos a divisão das células em blastômeros. Estes blastômeros vão seguindo através de uma progressão aritmética, vai se dividindo, 2 se divide em 4, 4 se divide em 8, e assim consecutivamente, até a gente originar um embrião maciço, um embrião denso, então, com 32 células, que nós damos o nome de mórula. Então, só relembrando, o zigoto ele inicia esse processo de divisão celular, então se divide em duas células chamadas de blastômeros, após mais ou menos 32 horas depois da fertilização. Depois essas duas células se dividem em 4 blastômeros, em 8 blastômeros, em 16 blastômeros, até chegar num conglomerado de 32 células, que aproximadamente depois de 3 a 4 dias após a fertilização, nós originamos esse conglomerado de células que damos o nome de mórula. E mórula lembra aquela fruta, sabe? A amora. Então, as gominhas da amora seriam esse conglomerado de células, Então, é um conglomerado de células maciças, aproximadamente 32 células que nós vamos ter ali. Depois disso, nós iniciamos um processo para a formação da blástula. Então, nós iniciamos, depois do 4º dia, a blastogênese, gênese, origem da formação da blástula. Então, o que ocorre? Começa a entrar dentro dessa mórula líquido da cavidade uterina. E este líquido vai começando a ocupar o espaço central desta mórula e vai empurrar as células para a periferia, para a extremidade. Então vai começar a criar um buraco no centro da célula, uma cavidade no centro dessa célula. E a zona pelúcida que estava em volta destas células, elas começam a desaparecer, a degenerar essas células. Então aqui a gente tem a mórula. A partir daí, o líquido da cavidade uterina começa a entrar para dentro dessa mórula. E aí sim vai começando a criar uma cavidade, um espaço ali dentro, originando a nossa blástula. Então aqui nós vamos ter a cavidade onde está ocupada por líquido, que nós chamamos de cavidade blastocística, ou também chamado de blastocele, esta cavidade. A zona pelúcida que estava em volta, ela começa a se degenerar, a desaparecer. E aí vocês estão vendo que as células elas são empurradas para a extremidade da nossa célula, Então as células elas são empurradas para a periferia, para a borda dessas células. Essas células que ficam na borda, que rodeiam essa célula, mudam o nome e passam a ser chamados de trofoblasto. Trofoblasto, então, são essas células que ficam na periferia da nossa célula, E o trofoblasto formará futuramente a placenta para fazer o processo de nutrição deste embrião. E esse conglomerado de células que nós encontramos aqui
na parte superior, nós damos o nome de embrioblasto. Embrioblasto vai dar origem futuramente ao embrião em si. Então, todo termo que a gente usa falando de blasto significa que é uma célula jovem, uma célula que acabou de ser formada. Então, o trofoblasto é uma célula jovem que vai originar futuramente a nossa placenta. E o embrioblasto vai originar o nosso embrião propriamente dito. E esta célula nós damos o nome de blastocisto. Então, o blastocisto, que é esta célula, ela é formada pelo trofoblasto, que é a célula que rodeia o blastocisto, o embrioblasto, que são esse conglomerado de células que vai ficar na parte superior da célula, e a blastocele, que é essa cavidade, este espaço que nós vamos encontrar dentro desta célula. Depois disso, essa célula, então, ela está migrando em direção à região uterina. Esta blástula, né, esse blastocisto, vai começar a se nidar na parede uterina. Professor, o que é a nidação? A nidação é a fixação deste blastocisto na camada uterina, na parede do útero, que a gente chama de endométrio, aquela parede mais interna do útero. É ali que vai ocorrer o processo de nidação, o processo de fixação deste blastocisto na parede uterina. Então aqui, ó, como vocês estão vendo, essa camada em azul é o endométrio do útero, e aqui, ó, nós temos o blastocisto ficando próximo desta camada do útero, tá vendo? Ficando próximo das células mais superficiais, né, do endométrio. Ali onde ele vai começar a fixar, a entrar para dentro desse endométrio, tá? E esse processo de nidação ocorre entre o 8º e o 9º dia. Nós vamos ter esse processo de nidação, de fixação dessa célula. Bom, o polo embrionário, que é essas células aqui que estão próximas do endométrio, elas vão começar a aderir, né? Vai começar a aderir nessas células epiteliais, nas camadas mais externas do nosso endométrio. E o trofoblasto, ele vai começar a se transformar. Então, essas células do trofoblasto, elas vão começar a ganhar uma transformação, porque é elas que vão começar a entrar para dentro do endométrio do útero da mulher. E aí, nesse processo de transformação, essas células, elas passam a ser chamadas de sinciotrofoblasto, que é uma célula diferenciada, responsável pela nidação desse blastocisto lá na parede do endométrio, e esta célula também vai dar um processo de nutrição ao embrião que está aqui, que é o embrioblasto. E nesse processo de fixação, esta célula diferenciada começa a produzir um hormônio chamado HCG, o hormônio da gonadotrofina coriônica humana, onde este hormônio ele é detectado, por exemplo, em um exame de sangue, em um exame de urina dessa paciente, acusando que essa paciente está gestante, tá? Então, nós conseguimos verificar exatamente por este hormônio que é liberado pelo sinciotrofoblasto, tá? Bom, nem toda vez que a mulher libera o beta-HCG significa que ela está gestante. Podemos ter, por exemplo, a presença de células cancerígenas que também fazem a liberação desse hormônio do HCG. Então, nem sempre é uma gravidez, pode ser também a presença de um câncer, tá? E aí essa célula, então, ela vai começando a entrar para dentro desse endométrio até ela se fixar por completo. O processo de implantação completa no endométrio ocorre aproximadamente a partir do 10º dia. Aí nós temos totalmente a fixação, a aderência desta célula dentro da parede do endométrio. Após isso,
essa célula ela começa a ganhar modificação, ela começa a se modificar. Aí nós iniciamos o processo de gastrulação, da formação da gástrula. O que é o processo de gastrulação? É o processo de invaginação da membrana. Então, a célula estava redondinha, ela começa a se dobrar, ela começa a se invaginar e a dobrar esta célula, certo? E aí nós originamos nesta cavidade o arquêntero, que será o intestino primitivo nosso. E esse arquêntero vai criar uma abertura para o meio externo, que é o blastóporo. Esse blastóporo é o ânus do indivíduo adulto. Então, a primeira estrutura a ser formada é o ânus no processo de formação do embrião. Então, vamos olhar aqui. Então, a gente tem aqui o blastocisto com a blastocele, com esta cavidade. Essa célula ela vai começando a invaginar, então, como se estivesse empurrando a borda da célula, ela vai começando a criar uma invaginação, vai começando a ficar apertadinha, achatadinha essa célula. Depois disso, essa célula dobra por completo. Estão vendo aqui, ó, que nós vamos ter as duas dobras dela achatada. Então, a célula se dobrou por completo, criando ali duas camadas. A camada mais interna, que nós damos o nome de endoderma, e a camada mais externa, que nós damos o nome de ectoderma. Esse espaço que foi ali, né, no processo de invaginação, a gente chama de arquêntero, que é o intestino primitivo. E essa abertura aqui de baixo é a formação da estrutura primitiva, né, que é o ânus, o blastóporo, que vai dar origem ao ânus no indivíduo adulto. Então, no processo de gastrulação, nós conseguimos fazer a formação de 3 camadas, como nós estamos vendo aqui. A camada mais externa, que a gente chama de ectoderma embrionário. A camada do meio, a camada mais interna, que a gente chama de endoderma. E aí sim a camada do meio, que nós vamos chamar de mesoderma. Então, esses aqui são os 3 folhetos embrionários que vão dar origem futuramente a órgãos e tecidos do nosso corpo, tá? Então, no processo de gastrulação, nós temos a formação desses 3 folhetos embrionários. Depois disso, nós vemos o último processo, que é o processo de neurula, ou também chamado de neurulação. É o processo de formação do nosso sistema nervoso. Então, o ectoderma, aquela camada mais externa, que fica em volta da célula, ela começa a aumentar de tamanho e ela começa a invaginar com o aumento do tamanho dessa célula, originando a nossa placa neural, que futuramente vai dar origem ao nosso sistema nervoso. E o teto do arquêntero, daquele intestino primitivo, ele começa a se dobrar e fazer 2 conjuntos de células, originando o nosso mesoderma. Vamos olhar na imagem para a gente conseguir entender um pouquinho melhor? Então, aqui, ó, o ectoderma, ele vai começar a se espessar nessa região e invaginar, ó. O ectoderma ele vai começando a se espessar e vai criando uma invaginação, dando origem ao nosso tubo neural, ao nosso sistema nervoso. O arquêntero, que é o intestino primitivo, as células do arquêntero, elas começam a dobrar em 2 partes, como a gente está vendo aqui, ó, fazendo 2 dobraduras em 2 partes. E elas se fecham por completo, originando o nosso mesoderma, tá? Aqui continua sendo o intestino primitivo, o arquêntero, tá? Abertura do intestino, blastóporo, que futuramente vai dar origem ao ânus. E aqui embaixo do nosso tubo neural, nós vamos ter um conjunto de células que nós chamamos de notocorda. Essa notocorda futuramente vai dar origem à coluna vertebral do indivíduo, tá? Bom, para facilitar para vocês e vocês entenderem um pouquinho melhor as etapas do processo da embriologia, o processo, a gente vai mostrar essas etapas do desenvolvimento embrionário, os processos desse desenvolvimento embrionário. Então, o desenvolvimento embrionário ele tem início no processo de fertilização, onde lá vai começar a ocorrer as divisões celulares, as mitoses consecutivas, e aí nós dividimos este processo em 3 partes. A primeira parte nós chamamos de segmentação
ou clivagem, ou divisões celulares. Então, nós dividimos a célula até formar um conglomerado de células, de 32 células, chamado de mórula. São células maciças e densas ali. Depois disso, essas células elas começam a ganhar ali o líquido da cavidade uterina, e aí essa célula vai começar a empurrar as células para a periferia, criando ali dentro um espaço, uma cavidade na região central. Essa cavidade dá o nome de blastocele, e as células da periferia de trofoblasto e um conglomerado aqui em cima que é chamado de embrioblasto. Essa célula então vai se implantar, vai nidar, vai fixar na nossa parede uterina ao processo de nidação, e esse trofoblasto ele vai se transformar naquela célula diferenciada, chamado de sinciotrofoblasto. Ela que vai fazer esse processo de fixação, vai nutrir o embrião, vai produzir aquele hormônio, o HCG, que vai ser detectado com um processo de gravidez. Depois disso, essa blástula, então, ela vai começar a criar uma invaginação, iniciando o processo de gastrulação. Então, a célula vai invaginando e vai dobrando, ficando camadas de célula ali, originando os nossos 3 folhetos embrionários. O ectoderma, camada mais externa, o mesoderma, camada do meio, e o endoderma, a camada mais interna. E por último, nós temos o processo de formação do quê? Do nosso sistema nervoso. A neurulação, que é esse processo de formação do nosso sistema nervoso. E esses folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, vai dar origem futuramente a órgãos e tecidos do nosso corpo. Por isso que a gente fala que na embriologia se termina na organogênese, a formação dos órgãos e tecidos do nosso corpo. Bom, vamos entender então, só para finalizar, o que cada folheto embrionário vai originar. Então, os folhetos embrionários, como eu falei para vocês, são 3. O mais externo é o ectoderma, o do meio é o mesoderma e o interno é o endoderma. São esses 3 folhetos embrionários, que vão dar origem a órgãos e estruturas do nosso corpo. Então, o ectoderma, o folheto mais externo, vai dar origem à nossa epiderme. Os anexos epidérmicos, então, que seriam pelo, unha, cabelo, são os anexos da epiderme, o nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, e as cavidades que a gente tem no corpo. Cavidade, lembra lá, cavidade craniana, cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica, essas cavidades do nosso corpo. Já o folheto do meio, o mesoderma, ele vai dar origem à nossa segunda camada da pele, chamada de derme, os ossos e músculos do nosso corpo, o nosso sistema circulatório e o nosso sistema genital. E o folheto mais interno, o endoderma, vai dar origem ao nosso sistema respiratório e ao nosso sistema digestório. Bom, muito obrigado, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar o joinha e ativar o sininho. Beijão, tchau, tchau, até a próxima, pessoal!